Olá, bem-vindo ao Parlamento Brasil, a revista eletrônica que traz até você os trabalhos das TVs legislativas do país. Informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. O Parlamento Brasil começa agora. Você vai ver neste programa a Conferência Estadual de Cultura em Minas Gerais e a lei criada no Rio de Janeiro para combater a alienação parental. Direto do Congresso, projeto de lei na Câmara quer regulamentar a profissão de detetive particular. E uma audiência pública no Senado debate o aumento da violência contra jovens negros. Na Janela Cultural, vamos conhecer o acampamento Farroupilha, uma celebração das tradições gaúchas em Porto Alegre. No final de novembro, começa em Brasília a terceira Conferência Nacional de Cultura. Na busca por garantir a participação da sociedade nas políticas públicas de cultura, estados e municípios realizaram conferências locais. A Assembleia de Minas Gerais definiu as sugestões do estado para fortalecer a cultura. Ao longo de todo o dia, os 369 delegados votaram as propostas, que serão levadas pela representação mineira à Conferência Nacional de Cultura, que acontece no fim de novembro em Brasília. Entre as prioridades, a realização de concursos públicos com cargos específicos para órgãos e entidades do setor e acesso menos burocrático aos programas públicos de incentivo. A classe artística e cultural, ela não tem muitas vezes um registro profissional, dificuldade de acesso aos editais. Os participantes defenderam ainda a oferta de oficinas artísticas para crianças e adolescentes nas redes pública e privada de ensino e o estímulo à cultura como fator de desenvolvimento econômico. Até usando como base a economia criativa, né? Então é usar a cultura para poder também gerar renda. Também foram priorizadas, entre mais de 7.000 sugestões, aquelas que deverão ser adotadas pelo governo de Minas até 2020. Uma das preocupações dos participantes era garantir maior democratização das políticas culturais do estado. Uma saída seria descentralizar as ações para que comunidades indígenas e quilombolas sejam contempladas. Esses grupos estão sempre mais ou menos na zona rural. Então, muitas vezes não chega essa política até eles. Regionalização, interiorização, descentralização, tanto dos financiamentos quanto das ações de capacitação, de formação, é o que carece mais. Além de votar as propostas, os delegados cobraram do poder público mais informações e incentivo para a adesão ao Sistema Nacional de Cultura, instrumento criado pelo governo federal para fortalecer e descentralizar as políticas culturais em todo o país, similar ao modelo que deu origem ao Sistema Único de Saúde. Se depender das propostas apresentadas por Minas, pode ter certeza que nós vamos continuar a Minas ser vanguarda e mostrar que nós aqui estamos produzindo cultura, nosso povo sabe planejar, sabe organizar e tem muito para poder contribuir com o restante do Brasil e aprender na Conferência Nacional também. Alienação parental, um problema que nasce dentro da família e pode prejudicar o desenvolvimento da criança. A Assembleia do Rio de Janeiro criou o Dia da Conscientização sobre Alienação Parental. Veja na reportagem da TV Assembleia. O que fazer quando um casal em conflito envolve os filhos na briga? Isso se chama alienação parental. Essa advogada especializada no assunto conta que atende muitos casos de pessoas que já viveram esse drama. É o ato de afastar o genitor da vida das crianças. Não é uma questão de gênero, é uma questão de poder. Aliena aquele que tem maior poder sobre a criança, que tem mais tempo com a criança. Os especialistas dizem que a maioria dos filhos de pais separados já sofreu algum tipo de alienação parental. É difícil, porque o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai, a criança fica sem saber para onde vai e qual é o melhor caminho. Isso futuramente eu acredito que vai dar grandes problemas.
Conheço, eu tenho dentro de casa. É quando um dos pais, ou às vezes até os dois, provocam os filhos, incitam o filho contra o outro. A criança é bastante triste, eles sofrem um bocado. Depende muito da mãe ou do pai também, né? Porque os dois devem fazer isso dos dois lados, né? Tem criança que é criada assim com alienação dos dois lados. A orientação no caso de separação dos pais é não envolver o filho e preservá-lo de discussões. As pessoas fazem e às vezes elas não têm noção, elas não têm informação, elas não têm esclarecimento do que elas estão causando, do que elas estão praticando, do mal que ela está causando para essa criança e para toda a família, né? Porque sofrem todos. Aquele que aliena, o que é alienado e principalmente a criança que fica perdida aí entre o amor e o ódio, sem saber para onde vai, porque se ela olha para um, ela pode magoar o outro. Então ela fica sem poder amar aos dois pais. Desde 2010, uma lei federal protege as crianças desse tipo de trauma. O juiz pode indicar acompanhamento terapêutico e até inversão da guarda. A dificuldade é identificar de que lado acontece a prática. O momento em que ela passa a ser mais grave, ou muito grave, quando a criança começa a viver e acreditar naquilo. Então a criança ela tem certeza que o pai a abandonou, que o pai não gosta dela, que o pai está criando uma outra família, ou a mãe, né? Não é uma questão, não é só o pai, não. Ele acaba realmente acreditando que ele não é mais amado, que ele foi abandonado, que ele não interessa mais aquele pai ou aquela mãe. E ela passa, então, a se defender. Ela não quer mais saber do pai, ela evita, ela afasta o pai da vida dela, ou a mãe. A Justiça dá às mães a guarda das crianças em quase 90% dos casos, mas o número de guardas compartilhadas vem crescendo nos últimos anos, de 2,7% em 2000 para 5,5% em 2010, segundo o IBGE. A ideia é que ambos os pais, participem da educação, participem da saúde, dos cuidados a esse filho, como fazia antes, dentro do casamento, né? Então, a ideia é que esses cuidados eles sejam, ao mínimo, afetados após a separação. A prática da alienação acontece quando um dos pais não aceita a separação e se sente rejeitado. Usa isso como forma de dizer que o outro não gosta de ficar com o filho. Diz a criança que a diversão é melhor somente com o pai ou com a mãe e que com o outro são somente regras, escola e lição de casa. Quem aliena não percebe o mal que está fazendo a criança. Na verdade, elas querem amar ambos os pais, né? Querem agradar ambos os pais, então muitas vezes elas precisam criar personalidades, né? Então, na frente do pai, ela gosta do pai, chega na esquina da casa da mãe, ela já se afasta, não quer cuidado e carinho. Isso gera um nível de ansiedade, de angústia muito alto. Muitas crianças têm depressão, né? Geram questões elas passam a mentir, elas aprendem a mentir. Para informar sobre os prejuízos psicológicos provocados pela prática dos pais afastarem a criança ou adolescente do convívio de um dos dois, a deputada Inês Pandeló criou uma lei em 2012 que institui a data de 25 de abril como Dia Estadual de Conscientização sobre a Alienação Parental. Os pais se separam, marido e mulher acabam não sendo para toda a vida. A criança não, a criança vai ser sempre filha daquele pai, filha daquela mãe. Então, é preciso que haja essa compreensão para a sociedade. Isso quer dizer a construção de pessoas mais saudáveis, de cabeças melhores, que vai viver num mundo também mais saudável, né, com mais companheirismo, solidariedade. A psicóloga explica que, dependendo do grau, a alienação pode gerar dificuldades em relacionamentos, no desempenho acadêmico e problemas psiquiátricos. A melhor forma é a prevenção. Para ter um bom relacionamento entre pais separados e crianças, a ideia é sempre combinar os detalhes, além de manter o diálogo para educar os filhos e não alterar a rotina deles. O importante é que ela tenha a segurança de que os pais não vão se sentir mal se ela conviver e se ela estiver feliz com o outro genitor. É importante que ele seja qualificado, né, e que assim, você não precisa dizer tudo o que está acontecendo. É um problema do casal, do ex-casal, que eles vão até resolver na justiça, mas que a criança, dentro do possível, seja preservada desse tipo de relação. A seguir, Câmara propõe lei para regulamentar a profissão de detetive particular. E o Senado debate o aumento da violência contra jovens negros no Brasil. Não saia daí, a gente volta em instantes.